Vamos lá, pessoal. Eu havia gravado um vlog falando sobre esse pacto do Transpacífico. Acabei não publicando ele porque eu dei uma desanimada, sinceramente, assim, porque eu vi uma crescente vertente de desinformação na internet, sabe? Diversos grupos assim que visam interesses pessoais e acabam desinformando as pessoas e acabam manipulando as massas de certa forma. Então eu dei uma desanimada nesse esquema de fazer o vlog e tal. Aí eu assisti recentemente uma entrevista do Ciro Gomes, em que ele é questionado pela repórter se a vida política dele havia sido um fracasso, porque ele teria mudado de partido 7 vezes, e, né, isso é uma coisa muito complicada, muitas mudanças, né? E se ele havia desanimado com isso. E eu achei interessante que a resposta dele é basicamente um sim, que havia fracassado mesmo, que havia tido diversos problemas, havia sido uma tragédia, né? Essas inúmeras mudanças. Porém, ele não poderia parar agora, porque ele considera que ele ainda tem muito a produzir para o Brasil, ele tem muito ainda a ajudar o Brasil, ele se considera em dívida com o Brasil. Então seria muito injusto da parte dele se por causa dessas dificuldades ele desistisse. E eu tomei isso pra mim e decidi não desistir. Então o vlog de hoje é basicamente isso. É uma crítica, evidentemente, a diversos grupos, né, que apoiaram e que praticam corrupção seletiva, que, vamos dizer assim, se manifestaram em defesa de certos corruptos, que depois, quando foram provados que a corrupção era verdadeira, esses grupos se calaram. Enquanto eram apenas indícios, esses grupos defendiam certos corruptos, usando aquela teoria de os fins justificam os meios. Então nós precisamos acabar com o X, então eu vou apoiar Y mesmo sabendo que Y é ladrão. Aí não tinha prova ainda. Agora tem prova. Esse pessoal, eles poderiam muito bem se retratar, dizer assim, olha, não tinham provas na época, a gente defendeu o cara, porque o cara não tinha provas contra ele. Agora que tem provas contra ele, a gente retira o nosso apoio contra ele, mas nós vamos continuar lutando pelas coisas que a gente acredita. Mas não existe humildade, não existe voltar atrás, não existe assumir erro. Entendeu? O que existe é um ódio seletivo, uma corrupção seletiva. Eu só vou falar desses casos aqui, os outros aqui eu vou abafar. Então esses grupos, eles acabam lesando e prejudicando. Então, sempre antes de compartilhar qualquer coisa, verifique a fonte, veja se é verdade, sabe? Tem um grupo que eu acreditava que poderia ser verdadeiro, e descobri que eles estavam fazendo uma postagem falsa, entendeu? Agora, cabe a mim ficar desmistificando todas as postagens falsas na internet? Impossível, não tem como desmistificar todas as postagens falsas na internet. Mas fica a dica para você, sempre que pegar uma postagem, se desconfiar, por mais que você odeie a pessoa, entendeu? Por mais que você odeie aquele político, aquele político é do partido Y e eu odeio. Tudo bem, cara. Veja se é verdade, sabe? Veja se é verdade, porque é muito ruim para o Brasil, é muito ruim para a nação essa propagação de mentiras. Então veja, é verdade, compartilha, é mentira, apaga. Então fica aí dizendo que estou de volta, que esses grupos às vezes desanimam a gente, porque eu não tenho como combater todas as mentiras que eles postam. E um pedido de vocês verificarem sempre as fontes das coisas antes de sair por aí divulgando, compartilhando, postando. Abraço.